Olá, eu sou Carla Vatier e estamos no ar com o Governo Agora. E a gente segue acompanhando a crise política na Venezuela. Novas manifestações contra e a favor do governo de Nicolás Maduro foram convocadas para hoje. A situação no país vizinho mobilizou o governo brasileiro. Logo cedo teve reunião aqui em Brasília. Vamos então conversar com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem outras informações. Oi, Luciana. Olá, Carla. Olá para você que assiste a TV Brasil. A reunião durou pouco mais de 1 hora aqui no Ministério da Defesa. Participaram dela o presidente Jair Bolsonaro, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Defesa, Fernando de Azevedo e Silva, e os comandantes das Forças Armadas. Segundo o ministro da Defesa, essa foi uma reunião de rotina que acontece quando há situações como essa de tensão num país vizinho. A ideia é que o governo brasileiro fique a par das movimentações na Venezuela. Daqui, o presidente Jair Bolsonaro saiu direto para o Palácio da Alvorada, a residência oficial. E antes, ele disse que está próximo de zero a intenção de intervenção direta do Brasil na Venezuela. Ele voltou a afirmar, então, que o Brasil não vai intervir diretamente na Venezuela e que a orientação é conceder asilo aos militares dissidentes. O presidente Jair Bolsonaro manifestou ainda preocupação com os reflexos da crise no país vizinho nas áreas de energia elétrica e petróleo. Vamos ver. Com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política aí da Petrobras, não intervencionista da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Problema sério, o GURI não fornece mais, não é nenhum boicote, é porque ao não fazer a manutenção das linhas de transmissão, não recebemos mais energia de GURI da Venezuela. Então agora é situação emergencial. Situação emergencial, não podemos continuar de forma eterna com a energia de óleo diesel, né? Porque nós aqui, o resto do Brasil, paga um pouco mais de 1 bilhão por ano para a energia de Roraima. Já o ministro da Defesa esclareceu que não há uma nova operação acolhida, que o que há, na verdade, é uma continuação dessa operação que já dura 1 ano e meio e ajuda na recepção e interiorização dos venezuelanos que chegam pela fronteira do Brasil. O que houve foi reforço nos recursos. Vamos ver. Não é nova, é a continuação que nós estamos fazendo e muito bem feito. Por que você está chamando de uma nova? Porque os recursos previstos para 1 ano acabou em março. Então o Ministério da Defesa fez uma suplementação e ontem saiu realmente os recursos para que a gente prolongue a operação por mais 1 ano. Então não é uma nova operação acolhida, é a continuação da mesma que está indo muito bem. Carla, e a gente continua acompanhando essa situação na Venezuela e eu volto a qualquer momento na nossa programação com outras informações. Voltamos com você. Combinado, Luciana. Muito obrigada. Bem, o Governo Agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima. Fizemos um briefing, o que é normal fazemos todo dia. Hoje foi aqui porque é feriado, levando-se em conta, obviamente, o que acontece na Venezuela e os reflexos para o Brasil. E alguma situação atualizada? Continua descartada a possibilidade de intervenção do Brasil na Venezuela? Não, essa possibilidade é próxima de zero, né? Não existe isso. E outros atores estão nesse circuito, nos Estados Unidos, na Rússia. Aí estamos, logicamente, preocupados porque temos reflexos. Assinamos a medida provisória esses dias, a operação acolhida não é para a Venezuela, para que Roraima não entre num caos. O nosso ministro da Defesa pode tocar nesse assunto com muito mais propriedade. Presidente, só sobre os pedidos de asilo dos militares, alguma novidade? A orientação nossa, em comum acordo, é conceder o asilo. Há uma preocupação se houver uma corrida muito grande para isso, o espaço físico. Mas eles estão na embaixada hoje, presidente? Não, os informes que nós temos, que não é informação, que não conseguiram entrar na embaixada. Mas eles estão aonde? Eles foram para a residência oficial?
não conseguiram entrar na embaixada porque, de forma, como temos visto na Venezuela, né, por parte da ditadura do Maduro, é que existe também cordões de isolamento para que não chegue na embaixada com muita facilidade. Como é que o senhor avalia a situação do presidente autoproclamado, Juan Guaidó? Quer dizer, ele teve ali apoio popular, mas ficou sem apoio dos militares. Como é que está a situação dele agora, senhor acha? Não, informe que nós temos que existe uma fissura, sim, cada vez mais se aproxima da cúpula das Forças Armadas. Então existe a possibilidade de o governo ruir, pelo fato de alguns da cúpula passarem para o outro lado. Você acha que o Juan Guaidó saiu derrotado depois de ontem? Não tem derrota nenhuma, mas eu até elogio, reconheço o espírito patriótico e democrático que ele tem por lutar por liberdade em seu país. Algum contato do presidente norte-americano sobre o uso da área brasileira ali perto da fronteira? Quer falar, Fernando? Depois eu falo com eles. Por enquanto não há nenhum contato nesse sentido. Se porventura vier, o que é normal nós acontecemos, o presidente reúne o Conselho de Defesa, toma a decisão, participa o Parlamento Brasileiro. Mas a princípio nenhuma possibilidade de uso daquela área? Não, por enquanto não. Tá bom. Agora uma preocupação existe sim, com essa ação, com embargos, o preço do petróleo a princípio sobe. Temos que preparar, dada a política aí da Petrobras, não intervencionista da nossa parte, mas poderemos ter um problema sério dentro do Brasil como um efeito colateral do que acontece lá. Ou seja, a alta de combustível pode existir devido à crise na Venezuela, o senhor está dizendo? A política de reajuste adotada a Petrobras no momento é essa. E vamos conversar para nos antecipar a problemas de fora que venham de forma bastante grave aqui para dentro do Brasil. E a questão da energia elétrica em Roraima também? Eu acho que vale a pena, desculpa aqui, Fernando, vale a pena. A energia elétrica, nós estamos gastando por dia 1 milhão de litros de óleo diesel. Estamos com a questão há 6 anos para construir o linhão de Manaus para Boa Vista, questão indigenista. Reunimos o Conselho de Defesa há poucas semanas e foi unânime o sinal verde para que nós viéssemos para construir mais rapidamente esse linhão. Aceitamos um questionamento da FUNAI, que de modo que até o dia 15 agora teremos ou não um sinal verde por parte das comunidades indígenas. E a questão da energia elétrica? Problema sério, o GURI não fornece mais, não é nenhum boicote, é porque ao não fazer a manutenção da linha de transmissão, não recebemos mais energia de GURI da Venezuela. Então agora é situação emergencial. Situação emergencial, não podemos continuar de forma eterna com a energia de óleo diesel, né? Porque nós aqui, o resto do Brasil, paga um pouco mais de 1 bilhão por ano para a energia de Roraima. Presidente, não houve plano de intermediação desse tipo? Acho que eu vou falar com ele. Prefiro que fale com o nosso ministro da Defesa sobre esse assunto. Obrigado. Fernando, obrigado. Deixa eu falar com vocês. Falando com o presidente da República ontem à noite, eu comuniquei a ele que isso é normal, uma praxe do Ministério da Defesa, em momentos especiais, de realizar um briefing toda manhã. O briefing nosso hoje foi a situação, é lógico, da Venezuela. Acompanhamos os fatos ocorridos ontem. Vamos acompanhar os fatos hoje, mas um dos motivos principais da nossa reunião foi trazer de Roraima, de Boa Vista e para Caraima, o comandante da Operação Acolhida, o general Pazuello, que esteve presente para a gente, para falarem em termos do que está acontecendo na operação, que já dura 1 ano e 2 meses lá. Ontem foi publicado os recursos necessários ao prolongamento da operação por mais 1 ano. É outra coisa que eu tenho que colocar na mídia, que esses recursos são exclusivamente para a Operação Acolhida, né? E foi pedido desde fevereiro. Ele saiu ontem aqui. A Operação Acolhida é um sucesso, reconhecida internacionalmente. Ela tem 3 fases. Ela tem o regramento da fronteira, que está sendo muito bem feito. Tem a segunda fase, que é o acolhimento. E tem a terceira fase, que é a interiorização dos venezuelanos que estão em Boa Vista. Nos preocupa um pouco que tem aumentado o número na segunda fase, que é o acolhimento e a permanência em Boa Vista. Então nós pedimos aí a compreensão do presidente que nos ajude a interiorizar com mais rapidez os venezuelanos que estão abrigados em Boa Vista. Então esses 2 motivos foi o acompanhamento da crise da Venezuela e a situação atual da Operação Acolhida, que está muito bem. Esse foi o motivo da reunião. Como é que vocês avaliam, ministro, a situação atual lá na Venezuela, a situação de Juan Guaidó? Olha, a situação é indefinida, né? Está muito indefinida, nós vamos aguardar o dia de hoje, né? Os
fatos nós acompanhamos através da imprensa também, que tem noticiado muito bem o que está acontecendo lá. Eu creio que a situação, como eu já falei aqui, é indefinida e vamos acompanhar o dia de hoje na convocação da manifestação de ambos os lados. Ministro, só esclarecer a situação dos militares. Os militares que eles pediram, têm esse pedido de asilo, qual que está sendo o encaminhamento deles? Isso aí é um problema do Ministério das Relações Exteriores. Realmente aconteceu um pedido de 25 militares à embaixada, mas eles não chegaram a entrar na embaixada. As últimas informações que a gente tem é que eles não estão na embaixada, mas saiu o pedido sim. É essa informação. O ministro das Relações Exteriores, o ministro Ernesto, tem mais detalhes em relação a isso. Mas os militares então não estão em Caracas em nenhum edifício sob proteção? Eu não posso afirmar. Na embaixada eles não estão. Ministro, a Casa Civil já fala em nova operação acolhida. É uma nova operação? De que forma que isso vai ser feito? Agradeço a pergunta. Não é nova, é a continuação que nós estamos fazendo e muito bem feito. Por que você está chamando de uma nova? Porque os recursos previstos para um ano acabou em março. Então o Ministério da Defesa fez uma suplementação e ontem saiu realmente os recursos para que a gente prolongue a operação por mais um ano. Então não é uma nova operação acolhida, é a continuação da mesma que está indo muito bem. Haverá uma discussão sobre a interiorização para de repente... Não, olha, nós já interiorizamos cerca de quase 6 mil venezuelanos. Nós precisamos acelerar o ritmo. É só isso. Tá bom, pessoal? A última, você não fez ainda. Por gentileza, quem participou da reunião? Quem participou da reunião? O Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, que é normal, né? Os comandantes de força vieram também. É uma avaliação de rotina que a gente faz. Em toda a situação sensível, a gente normalmente, pela manhã, faz um debrief. E participaram mais o ministro das Relações Exteriores, o ministro Ernesto, o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o general Heleno, e o presidente. É só isso. Pessoal, muito obrigado. O governo brasileiro não está em contato com ninguém da Venezuela, com nenhuma autoridade? Não, nós temos adidos nossos lá, eles têm os adidos aqui, adidos militares. Tá bom? Obrigado. Obrigado.